Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Se colocamos na presença de Deus, tomando consciência que Deus está aqui, Deus está no nosso meio. Hoje, segunda-feira, primeiro dia do segundo mês, fevereiro de 2021, dia 1º de fevereiro, dia da graça do Senhor, quando nós se colocamos a essa abertura para a graça. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao seu serviço e ao seu louvor. Que eu seja capaz de ouvir e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Essa é a graça. Rendemos essa graça ao Senhor, que eu seja capaz de ouvir e colocar em prática, praticando o que nosso Senhor nos ensina. E vamos meditar o Evangelho de hoje. O Evangelho que está em Marcos 9, 30, 37. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 30 ao 37. Partindo daí, caminhavam através da Galileia, mas Jesus não queria que alguém ficasse sabendo. É que ele ensinava os discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E morto ressuscitará depois de 3 dias. Mas eles não entendiam o que isso queria dizer e tinham medo de lhe perguntar. E chegaram a Cafarnaum. Quando estava em casa, Jesus lhes perguntou: o que é que vocês discutiam no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Tendo sentado, Jesus chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse a eles: quem acolhe uma destas crianças, por causa de meu nome, é a mim que está acolhendo, e quem me acolhe, não é a mim que está acolhendo, mas aquele que me enviou. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem acolhe uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe não é a mim que está acolhendo, mas é aquele que me enviou. Nosso Senhor Jesus Cristo está falando nesse último versículo do Pai. Falou da criança e fala do Pai. Quem acolhe ele está acolhendo o Pai. Que as palavras do Santo Evangelho possam adentrar no nosso dia a dia da nossa vida, no nosso coração, e nós poder praticar a vivência da palavra de Deus. Que todos os dias nós lemos a palavra, mas vamos colocar em prática, fazer uma prática durante todo o dia da nossa vida, todos os dias, praticando a palavra de Deus. Como fala, Jesus já começa segundo o anúncio da paixão, já começa anunciando o que vai passar para cada um de nós.
E chegaram em Cafarnaum. Quando estava em casa, Jesus lhes perguntou: o que vocês discutem no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E aí é onde Nosso Senhor representa, coloca no meio deles aquela criança. Quem se tornar como aquela criança, esse será o maior no reino dos céus. A criança, nós sabemos que a criança tem um coração puro, um coração inocente, um coração sem mágoa, sem rancor. Por isso que Nosso Senhor compara como aquela, se coloca diante da frente daquela criança, apresenta a nós, apresentou os discípulos e apresenta a nós aquela criança, que se torne como aquela criança, para querer ser o maior. Porque quem se humilha será exaltado. E quem se exalta será elevado. Fala em outra passagem da Bíblia. Nós se colocamos diante de Jesus, se apresentamos diante dele com toda a nossa fraqueza, com todos os nossos limites, mas se apresentamos ao Senhor e queremos, Jesus, se colocar diante de vós como esta criança. Mas para isso precisamos de muitas renúncias, precisamos de muito perdão para abrir o nosso coração, para deixar Deus agir em nós, para se tornar como uma criança. Uma criança não guarda rancor, não guarda mágoa. É isso que Nosso Senhor está falando hoje, para que nós possamos viver semelhante a uma criança, pedindo a graça todos os dias, de mudanças de vida, de renúncia daquilo que não agrada ao Senhor, para que possamos ser imitadores das crianças. E pedimos ao Senhor esta graça da prática dos ensinamentos de Jesus. Essa é uma das práticas, se tornar como uma criança, ser semelhante a uma criança. Coração puro, coração que não guarda mágoa, ressentimento. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Rezando no final o Salmo 94, 95, que nos ajuda a uma boa reflexão do que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala. Se tornar como uma criança. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Essa palavra me chama muito a atenção. Nunca nós queremos ser maior nem menos. Sempre se colocar a serviço do Mestre. Ser um servidor. Jesus veio para nos servir. E nós, com toda a nossa simplicidade, com toda a nossa humildade, com todas as nossas limitações, nós viemos para quê? Jesus, que é Jesus, veio para servir. E nós? Aonde fala, quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Vamos pedir essa graça, dessa prática, de eu ser uma servidora do Senhor, com humildade aos nossos semelhantes,
com humildade do nosso coração, com simplicidade, com paciência. Para servir a Deus, precisamos desses exercícios: simplicidade, humildade, mansidão, para poder servir ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Boa oração, muita paz.